noite, Maurício Meira. Um grande abraço para você e pro pessoal que está agora ouvindo a Regional FM através da internet. Vamos quebrar um pouquinho o protocolo deste início da jornada esportiva, porque estamos recebendo aqui na cabine número 10, a cabine da Regional, dois grandes ídolos da nação azurra. Um deles, todo mundo conhece, o nosso comentarista João Carlos Balduino, e o outro todo mundo conhece também, Zenon, ex-jogador campeão em 1975, ao lado do Badu, de outros grandes ídolos, 73 também, comandados pelo Áureo Maliverne, meu conterrâneo lajano. E é um prazer, uma satisfação a gente estar recebendo você aqui na cabine ao lado do Baduzinho. O Zenon também é comentarista, um dos, talvez o maior batedor de falta que Santa Catarina já teve, e uma linda homenagem, né, que o Avaí está fazendo aos ex-jogadores, e um momento também, acho que muito importante, rever aqueles velhos amigos, aquela velha turma do passado, né, Zenon? Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui hoje em Florianópolis, nesse grande evento que o Avaí está proporcionando, está aí homenageando, resgatando, né, a história através dos grandes jogadores do passado, que foram campeões em 73, 75, que disputaram o primeiro campeonato brasileiro pelo Avaí, isso em 1974, a maioria deles aqui foram jogadores que disputaram pela primeira vez, né? O Clube Avaí com esses jogadores. Eu tive o privilégio de ser o primeiro jogador a fazer o gol do Avaí num campeonato brasileiro. Outro América, do Rio Grande do Norte. 74. E nos roubaram ainda. Verdade, Pablo, verdade. Mas então é muito gratificante fazer parte desse evento do Avaí hoje, revendo os amigos, porque a gente fala que é amigo porque era amigo mesmo e continua sendo amigo. Era uma verdadeira família que nós tínhamos, uma família sem vaidade, sem ciumeiras, sem nada. O objetivo único era vencer. Lembrando bem o Zenon, Rogério nos defendia. Se o cara encostasse na gente, infelizmente, eu me emociono que ele não está mais aqui, e era um excepcional jogador. Deus me livre se alguém batesse na gente lá na frente. E batíamos muito, né? Batiam. Mas ele pegava os caras de pau, ameaçava e tudo. Então, essa relação que o Zenon lembrou bem, não tinha vaidade pessoal. Eu e o Zenon, a gente se destacava mais pela qualidade técnica e tal, mas eles nos apoiavam, nós tínhamos uma relação boa. Eles e o Zenon eram amigos de verdade, não tem esse negócio que o Zenon é mais isso, o Baldino é mais... Nada, absolutamente nada. É isso que eu acredito que tem aí no Avaí também, com Cléber Santana e Marquinhos, não tem nada a ver. Os caras inventam moda. Essa relação, claro que no passado, né, Zenon, tinha esse calor humano era mais forte. Hoje é muito dinheiro, muita coisa, nós éramos muito mais amigos, até parece isso. Mas eu acho que esse era o forte mesmo, o Zenon lembrou bem. Isso é uma coisa que fica gravado, fica marcado, ficou na história do Avaí e também lá do outro lado do Figueirense, que era essa questão da amizade, do respeito e da intimidade que a gente tinha. Eu acho que isso é que era o mais bonito. Zenon, o título de 75 foi um título evidentemente histórico, porque eram duas grandes equipes, não só a equipe do Avaí, que tinha sido campeã em 73, como o Figueirense, campeão em 72, 74, e a maioria dos jogadores daqui. Então a gente pode relembrar aí Sérgio Lopes, Moacir, o próprio Lico acabou participando dessa decisão, Lauro Búrigo, enfim. Qual é a lembrança mais nítida que tu tem ainda dessa decisão? O que é que tu traz na mente, o Zenon, ainda? Por exemplo, do jogo de 75, que hoje são homenageados em 75, 73 já foi em outra oportunidade. De 75, por exemplo, o gol marcado pelo Jute, o que passa na tua cabeça? Bom, foi uma jogada realizada pelo lado direito, que recebia a bola do falecido Souza, que era outro que nos defendia também, né? Souzinha, quando alguém começava a bater em mim, no Balduino, Souzinha vinha lá de trás e rasgava os caras, velho. Rasgava os caras, ele mostrava o cravo da chuveira pros caras. Foi uma jogada realizada pelo lado direito, né? Os Moacir, o Casagrande foram para me pegar, foram para me arrebentar. Essa é a grande verdade. Veio Moacir e Casagrande para fazer o desarme da jogada, mas vieram para me tirar fora das 4 linhas. E eu acabei ameaçando e cortando a bola. E os dois saíram abraçados, saíram rolando, é incrível. Eles saíram fora das 4 linhas, os dois saíram fora das 4 linhas. E nisso eu levantei a cabeça e vi o Jute entrando no segundo pau, né? Então, foi só colocar a bola na cabeça dele. Esse passe era muito difícil. Agora é o seguinte, né? Eu conversei já com alguns ex-jogadores também do Figueirense, né? O Luiz Everton, disse que não teve, o goleiro não teve culpa nenhuma, né? O Vanderlei, quando ele viu, já estava no fundo da rede. Agora, Zenon. O Vanderlei não podia fazer nada. Não podia fazer nada. Porque ele fechou. Você não pegava muito bem na bola, isso não é média, o Brasil inteiro sabe disso. Você não pegava na bola. Se ele não tivesse fechado o primeiro pau, você não metia aquele 3 dedos dele, faria o gol. Agora ele veio fechar, você não
não deu a cavadinha no segundo pau. Aí só quem sabe, né? Agora o Zenon saiu daqui, foi pro Guarani, campeão brasileiro, com aquela equipe, né? Que todo mundo sabe, a escalação de qual eu pelo menos sei. Depois participou da democracia do Corinthians, chegou à seleção brasileira, jogou no Atlético Mineiro, Portuguesa. A pergunta que eu vou te fazer hoje, Zenon, hoje tá radicado lá em Campinas, é o que é o Avaí pra ti? Tu é referência, tu fala do Avaí, tu busca informações, acompanhasse o Avaí, por exemplo, na Série A, quando o Avaí fez grandes campanhas. O que representa o Avaí Futebol Clube para o Zenon? O Avaí eu tenho um carinho todo especial. O Avaí me colocou pro Brasil. Eu comecei a receber propostas depois que eu fui campeão aqui pelo Avaí, depois que eu disputei o primeiro campeonato brasileiro pelo Avaí, é que clubes começaram a ter interesse no meu futebol. Não só em cima de mim, mas Balduino, Jote, Lorival, que acabaram saindo aqui do estado, entendeu? Que foram jogar em outros lugares. O Balduino foi um que eu indiquei pro Guarani de Campinas, entendeu? Eu fui um que cheguei lá e falei, ó, vai lá buscar um baixinho que tem lá que o cara joga muito. Pode ir lá buscar que assina embaixo, entendeu? Então um dava a referência do outro, né? E isso é muito importante. Então o Avaí, eu não posso esquecer do Ercílio Luz, que foi também que me deu a oportunidade de eu começar a minha vida futebolística, mas foi aqui no Avaí, através dos títulos do campeonato brasileiro disputado, é que começou a aparecer interesse de vários clubes do futebol brasileiro. O Guarani foi mais feliz, me contratou, me levou e eu acabei sendo campeão brasileiro, coisa que jamais vai acontecer novamente num clube do interior. E só por curiosidade, depois o Bozó veio, jogou aqui, o Miranda jogou aqui como lateral esquerdo, o Bozó. Só quero fazer a última pergunta, Rod, só para fechar. Claro que a gente sabe das dificuldades que eram na época, Adolfo Conde, enfim, todos os estádios. Como que jogariam hoje? Fica imaginando, Zenon, Balduino, Orivaldo, Lorival, Veneza, um campo como esse, um gramado como esse. Olha, eu queria ver essa turma jogando naquele tempo lá no Adolfo Conde, né? Aí você poderia analisar melhor os jogadores. Mas é sensacional, é um campo maravilhoso, gramado perfeito. Quem der de canela aí tem que tirar fora, porque... Bom, eu não vou chegar nesse mérito da questão, mas é um gramado perfeito para você praticar, fazer um bom trabalho, entendeu? Condições os atletas têm hoje de realizar bons trabalhos, porque material, né? Não só o uniforme, mas a bola, a chuteira, os gramados de uma forma geral são perfeitos, né? Reposições alimentares. Que no nosso tempo, lembra para a glicose que era o melado? Era o meladinho, um ovinho frito para ir pro jogo, né? Era isso, né? E hoje tem nutricionista, tem fisiologista, tem todo um aparato, né, para os atletas. E é lógico, o futebol hoje, ele se tornou um grande negócio. Então o atleta hoje é um produto rentável. Por isso que o clube tem que tomar cuidado. E como é que era jogar ao lado desse baixinho aí, ô Zenon? Fácil demais, jogava muito, enxergava muito, fazia a leitura do jogo muito fácil. Então, nós tínhamos o meio-campo que era bastante construía muitas jogadas. Quando alguém me marcava, o Balduino criava. Quando marcava o Balduino, eu criava. Então era muito difícil de marcar aquele meio-campo do Avaí na época. Que eram jogadores qualificados, que não só desarmavam, como iam na frente fazer gols, entendeu? Então, era um time que eu te diria, nos 3 setores, perfeitos. Imagina, quando você pegava a bola e olhava pro lado, tinha um cara que nem o Zenon aí, como é que era? Aí ficava fácil, né? Fica fácil, é o que eu digo hoje. Às vezes, porque eu tenho um prejuízo, não. Eu digo pra moçada aqui, eles não têm referência. Eu tive referência quando comecei, que a gente aprendeu com jogadores extraordinários. Depois eu tive referência porque eu joguei com caras qualificados. Então era difícil, é o que o Zenon falou. Tinha que marcar 2 que estavam num momento muito favorável. E em 73 nós tínhamos um volante, que era o Rogério, que batia para chuchu, mas tinha tanta qualidade quanto a gente. Sabia jogar muita bola. Então era um meio do campo complicado. E por isso que a gente conseguiu ser campeão. E a turma do Rio de Janeiro, do Flamengo, nos deixou no rabo. Olha só, Mirada deixava o Zenon no banco. Isso é sacanagem para botar um tal de Michilo ou Jorge Fernandes, lembra? É sacanagem, mas faz parte do futebol, né? E a gente superou tudo isso. E graças a Deus hoje a gente tem essa história fantástica aí no Avaí. Somos amigos, que é mais importante. E a gente torceu a vida inteira pelo Zenon. Eu não tive a mesma sorte, porque naquele tempo os valores eram muito altos, e eu baixinho, com valor muito alto, para ir para um time grande, acabou ficando
buscando dificuldade da minha situação, eu muito ligado aqui também, mas só tem coisas boas do futebol, que isso que deixa essa amizade, essa fraternidade que o futebol deixa pra gente ser, que não tem preço. E isso é o que eu guardo pro resto da minha vida e ninguém pode tirar. Tá certo, valeu, Zenon. Todos os amigos da Rádio Regional FM, queria que você deixasse aí então um recado, torcedor do Avaí, o torcedor de ontem, de hoje e do futuro também, que muito te viu brilhar com essa camisa azurra, e hoje aí tem um jogo também importante. Queria que você deixasse um recado aí pro torcedor do Avaí. Bom, aos torcedores de ontem, eu tenho certeza que eles estão felizes de verem de perto, assim, esses ex-jogadores que honraram essa camisa, né, em todos os anos em que vestiram essa camisa. Então eu acho que eles estão felizes por isso. Os de hoje têm que acreditar que o time vai sair dessa situação. Eu falo sempre lá nos meus comentários diários que, na minha opinião, o Avaí tem o melhor meio-campo da Série B. Olha bem o que eu tô falando. Na minha opinião, o Avaí tem o melhor meio-campo da Série B. Com o Marquinhos, com o Kleber Santana, com o Eduardo Costa, enfim. Eu acho que o Avaí tem tudo para recuperar o seu prestígio. Encontrou o fio da meada, o que é difícil, né? Dentro de uma competição como essa, que é o Campeonato Brasileiro. Por isso que as vitórias estão acontecendo. E a tendência é melhorar. Porque a partir que as partidas vão acontecendo, o time vai entrosando melhor, vai tendo mais credibilidade do torcedor, e com isso, lógico, os resultados aparecem. Para o futuro, é o torcedor que tem que fazer o clube. O futuro pertence aos torcedores. Os torcedores que farão desse clube aqui um grande clube. Tá certo, valeu, Zenon.